Você já ouviu falar de um barco tão grande que cabiam nele um zoológico inteiro? Pois é, a nossa história de hoje começa há muito tempo, quando o mundo estava cheio de pessoas, mas também cheio de coisas erradas. As pessoas mentiam, brigavam, eram egoístas e desobedeciam a Deus o tempo todo. O coração de Deus ficou muito triste ao ver tanta maldade na terra. Ele criou o mundo para ser cheio de amor e paz, mas agora tudo parecia estar perdido. Foi então que Deus decidiu. Era hora de limpar tudo e começar de novo. Mas em meio a tanta escuridão, havia uma luz, um homem diferente. O nome dele era Noé. Ele era bom, justo e obedecia a Deus com alegria. Enquanto todos ao seu redor faziam o que era errado, Noé continuava fazendo o bem. Deus viu isso e decidiu contar para ele um segredo muito importante. Algo grandioso estava para acontecer. Certa noite, enquanto o mundo dormia, Deus falou com Noé. Ele disse: Noé, algo muito sério vai acontecer. Eu vou mandar muita chuva, tanta chuva que vai cobrir toda a terra. Vai ser um grande dilúvio, porque as pessoas escolheram viver fazendo o mal. Mas você é diferente. Você me obedece e por isso vou salvar você, sua família e também os animais. Noé ficou muito surpreso, mas ouviu com atenção. Deus explicou tudo. Você vai construir uma arca de um barco enorme, tão grande que nela caberão 2 de cada animal da terra: leões, girafas, macacos, passarinhos e até formiguinhas. Deus deu todas as medidas certinhas da arca. Tinha que ser comprida como um campo de futebol, alta como um prédio e forte como uma montanha. Mesmo sem ver nenhuma nuvem no céu, Noé acreditou. Ele pegou madeira, ferramentas e começou o trabalho. Enquanto todo mundo ria dele, Noé martelava. Ele sabia. Quando Deus fala, a gente escuta e obedece. Durante muitos e muitos dias, Noé e seus filhos trabalharam sem parar. A cada martelada, a arca ganhava forma. Era como se fosse uma casa gigante feita de madeira, com várias janelinhas, muitos andares e espaço suficiente para todos os animais. E então, quando a arca ficou pronta, algo incrível aconteceu. De todos os cantos do mundo, começaram a aparecer os bichos. 2 elefantes marchando devagar, 2 tigres com olhos atentos, 2 coelhinhos pulando felizes. Era uma verdadeira parada dos animais. Pássaros coloridos voavam para dentro da arca. Cobras rastejavam calmamente, até os insetos tinham lugar reservado. Todos vinham aos pares, macho e fêmea, obedecendo ao chamado de Deus, como se soubessem que algo muito importante estava para acontecer. E Noé os recebia um por um, com paciência e cuidado. As pessoas da cidade olhavam aquilo tudo e davam risada. Olhem aquele velho e sua arca maluca, zombavam. Mas Noé não se importava. Ele confiava no que Deus havia prometido. Com todos os animais já acomodados em seus lugares, os leões rugindo, as vacas mugindo, os passarinhos cantando, era a hora da última etapa. Noé e sua família entraram na arca. Ele, sua esposa, seus 3 filhos e as noras subiram devagar pela rampa, olhando pela última vez o mundo como conheciam. Quando todos estavam lá dentro, a porta gigante da arca se fechou sozinha. Não foi Noé quem trancou, foi o próprio Deus. O silêncio tomou conta por um instante, até que uma gota caiu do céu. Depois outra, e mais outra. De repente, a chuva veio com força. Começou a chover tanto que o barulho das gotas era como tambores batendo no telhado. As pessoas lá fora, que antes riam, agora corriam assustadas. As poças viraram rios, os rios viraram mares, e a água cobriu tudo. Árvores sumiram, casas desapareceram. Mas, dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros, protegidos pelas mãos de Deus. A promessa dele estava se cumprindo. Um novo começo estava a caminho. A chuva não parou nem no primeiro, nem no segundo, nem no 10º dia. Foram 40 dias e 40 noites de água sem parar. O céu parecia um grande oceano derramando tudo sobre a terra. Montanhas foram engolidas, cidades desapareceram, e só havia água por todos os lados.
Mas, lá no alto, flutuando como uma folha sobre um rio gigante, estava a Arca de Noé. Ela balançava de um lado para o outro, mas nunca afundava. Lá dentro, os animais estavam protegidos, cada um em seu cantinho, com comida, água e abrigo. Noé e sua família oravam, agradecendo a Deus por estarem seguros. Às vezes o som dos trovões assustava, mas Noé sempre dizia: Deus está conosco, Ele prometeu cuidar da gente, e Ele nunca mente. O tempo foi passando, e por muitos meses a arca ficou navegando sobre as águas. Não havia nenhum pedacinho de terra à vista. Mas, mesmo em meio a tanta espera, Noé sabia que Deus tinha um plano. Um novo mundo estava sendo preparado, e a esperança ainda brilhava. Depois de muito tempo sobre as águas, um dia o céu clareou. As nuvens escuras foram embora, o vento começou a soprar forte e, devagarzinho, as águas começaram a baixar. A arca ainda flutuava, mas já não balançava tanto. E então, ela parou. Tocou o chão pela primeira vez, lá no alto de uma montanha chamada Ararat. Noé olhou pela janelinha e viu só água e mais água, mas ele sabia. Deus estava agindo. Para descobrir se a terra já estava seca, Noé soltou um corvo. O corvo voou, voou, mas não voltou. Depois, ele soltou uma pombinha. A pomba foi, olhou, voou, mas não encontrou lugar para pousar e voltou para os braços de Noé. Passaram mais 7 dias e Noé soltou a pomba de novo. Dessa vez, ela voltou com um galinho de oliveira no bico. Que alegria! A terra estava começando a florescer de novo. A esperança brotou no coração de Noé e de toda a sua família. O novo começo prometido por Deus estava bem perto. Depois de muito tempo sobre as águas, um dia o céu clareou. As nuvens escuras foram embora, o vento começou a soprar forte e, devagarzinho, as águas começaram a baixar. A arca ainda flutuava, mas já não balançava tanto. E então, ela parou. Tocou o chão pela primeira vez, lá no alto de uma montanha chamada Ararat. Noé olhou pela janelinha e viu só água e mais água, mas ele sabia. Deus estava agindo. Para descobrir se a terra já estava seca, Noé soltou um corvo. O corvo voou, voou, mas não voltou. Depois, ele soltou uma pombinha. A pomba foi, olhou, voou, mas não encontrou lugar para pousar e voltou para os braços de Noé. Passaram mais 7 dias e Noé soltou a pomba de novo. Dessa vez, ela voltou com um galinho de oliveira no bico. Que alegria! A terra estava começando a florescer de novo. A esperança brotou no coração de Noé e de toda a sua família. O novo começo prometido por Deus estava bem perto. Com o coração cheio de gratidão, Noé e sua família começaram uma nova vida. A terra agora era limpa, cheia de esperança, como uma folha em branco esperando para ser preenchida com coisas boas. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: multipliquem-se, formem famílias, encham novamente a terra, semeando novas plantações, cuidando dos animais e ensinando aos seus filhos sobre o Deus que salva e protege. Noé viveu muitos anos vendo o mundo florescer. Sem mais medo, sem mais zombarias, apenas com fé e trabalho, eles recomeçaram. E assim, a nova história da humanidade começou. As crianças que nasciam ouviam dos pais a grande história da arca, do dilúvio e do arco-íris, aprendendo que obedecer a Deus traz proteção e que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele prepara um recomeço cheio de vida. O céu, agora, era sinal de promessa, e cada chuva que caía era seguida de um lembrete. Deus nunca se esquece de nós. Foi assim que, com fé, coragem e obediência, a história do mundo recomeçou. E agora que você já conhece a história de Noé, vamos pensar juntos. O que será que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Primeiro, que mesmo quando o mundo parece cheio de coisas erradas, sempre existe alguém que pode fazer o bem. Noé foi essa pessoa. Ele não seguiu a multidão, não ficou com medo de ser diferente. Ele escolheu obedecer a Deus, mesmo quando ninguém acreditava nele. E sabe o que isso nos mostra? Que Deus está olhando para cada um de nós. Ele vê quando escolhemos o certo, quando ajudamos, quando somos gentis e quando confiamos nele.
A história do dilúvio também nos lembra que Deus é justo, mas também é cheio de amor. Ele não queria destruir tudo. Ele queria dar um novo começo. E o arco-íris está aí até hoje, toda vez que a chuva passa, como um recado especial. Eu estou com vocês. Então, se um dia você se sentir sozinho, diferente ou com medo, lembre-se de Noé. E lembre-se, quem anda com Deus nunca anda perdido. E agora que você já conhece a história de Noé, vamos pensar juntos. O que será que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Primeiro, que mesmo quando o mundo parece cheio de coisas erradas, sempre existe alguém que pode fazer o bem. Noé foi essa pessoa. Ele não seguiu a multidão, não ficou com medo de ser diferente. Ele escolheu obedecer a Deus, mesmo quando ninguém acreditava nele. E sabe o que isso nos mostra? Que Deus está olhando para cada um de nós. Ele vê quando escolhemos o certo, quando ajudamos, quando somos gentis e quando confiamos nele. A história do dilúvio também nos lembra que Deus é justo, mas também é cheio de amor. Ele não queria destruir tudo. Ele queria dar um novo começo. E o arco-íris está aí até hoje, toda vez que a chuva passa, como um recado especial. Eu estou com vocês. Então, se um dia você se sentir sozinho, diferente ou com medo, lembre-se de Noé. E lembre-se, quem anda com Deus nunca anda perdido.